chegou a hora da nossa resenha cultural. Resenha cultural, eu vou abrir hoje a resenha, e aí vou pelas janelinhas aqui pela ordem, como eu tenho feito. A minha dica é muito curta. Esta semana eu tive o prazer de estar com a Procuradora da República, Tamea Danelon, que lançou este livro aqui, Entenda o Direito, né, que reúne 70 artigos dela para a Gazeta do Povo, nossa parceira aqui no 4x4. E os textos falam, por exemplo, da escolha de ministros do STF, da Lava Jato, do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, da anulação das condenações do Lula e da prisão do Daniel Silveira, que o Marcelo Rocha Monteiro citou como grande caso de abuso. A gente tem tantos casos de abuso no Brasil, e de liberdade de expressão. Então eu resolvi, não só porque o lançamento foi essa semana, mas porque o livro tem um conteúdo que tem tudo a ver com o que a gente conversou ao longo do programa. A minha dica hoje é esta aí. Entenda o Direito, livro da Procuradora da República, Tamea Danelon, que é a nossa amiga aqui, amiga de todos nós do 4x4. Consta, sua dica agora. Legal, Lacombe. Bom, eu fui ver esse sábado Napoleão, do Ridley Scott, com o Joaquin Phoenix. Para mim é um dos grandes atores vivos. O filme decepciona um pouco. Ele não é exatamente sobre Napoleão, ele é mais sobre o relacionamento um tanto doentio ali do Napoleão com a Josefina. Mas por que eu estou indicando esse filme? Porque a Ana mesmo mencionou hoje aqui os Jacobinos, a guilhotina. E pelo menos, não é para buscar aula de história nesse tipo de filme, mas pelo menos deixa muito claro o fracasso que foi a Revolução Jacobina, a Revolução Francesa, idolatrada por 10 de cada 10 professores de história, que levou depois à ditadura, ao Império Napoleônico, enquanto que a Revolução Americana levou uma república para valer, que vale até hoje. Né? E os professores de história amam a Revolução Francesa pela visão estética de mundo, igualdade, liberdade, e eles desprezam a americana, que foi uma revolução conservadora, né? Um oxímoro, mas foi o que aconteceu. Então o filme pelo menos mostra isso, o legado fracassado da Revolução Francesa. Quem quiser aprender história sobre Napoleão mesmo, eu indico o livro do Paul Johnson, a biografia do Paul Johnson de Napoleão, que nós temos aí para mostrar. E quem quiser um pouco de entretenimento e spoiler, né? Baixou o Tarantino no Ridley Scott, então é gráfico em termos de violência, as balas do canhão destroçando o cavalo, é um negócio muito bem feito para efeito especial, para quem curte. Boa, Consta, então, o livro e o filme, Napoleão. Valeu. O livro bem melhor Ana, que o sua filme. Dica. Hã? E a guilhotina ali, né, Consta? O livro bem melhor. Vigiar e punir, que gostoso. A guilhotina ali, lembrando, todo mundo. Cada um tem o seu tirano, né? Exatamente. A minha resenha cultural de hoje todos sabem que eu sou absolutamente fascinada com as histórias da Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de história e, para a minha grande vergonha, eu não tinha assistido. Eu sempre indico aqui, todos nós já falamos do Band of Brothers, né? Do Tom Hanks e do Steven Spielberg. Eu não tinha assistido a versão do Pacífico, que se chama The Pacific, que também é Tom Hanks e Steven Spielberg, e voltou agora para o catálogo da Amazon Prime aqui nos Estados Unidos. E é absolutamente fantástico e devastador, porque mostra não apenas a devastação da guerra, né, como um todo, né, a guerra física de armas, armamentícia e tudo, mas a guerra psicológica do ser humano, que acontece com as mentes dos soldados americanos antes, durante e depois. E aí, por que eu resolvi recomendar mais uma série de guerra? Porque para a gente trazer, e ali fala de veteranos de uma história real também, assim como o Band of Brothers é uma história real, The Pacific também fala de personagens reais, né? Para a gente trazer um pouco de contexto do que nós estamos vivendo e para a gente não desanimar. Muitos homens passaram por situações
infinitamente mais catastróficas, desesperadoras. Você vê ali soldados americanos completamente sem esperança alguma e voltaram para casa com a vitória, derrubaram o nazismo. Então é para a gente colocar em contexto que chegou a nossa vez, a nossa geração, e a nossa luta é infinitamente menor que a deles. É uma série de 2010 que eu só consegui ver essa semana, e é maravilhosa, The Pacific. Acho que vale também pelo contexto histórico, porque quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a grande maioria pensa na Europa, né? Mas tinha uma outra guerra também no Pacífico contra o Império Japonês, que é fascinante a história também, e mostra muita coisa que nós podemos tirar de inspiração e para a gente vencer os nossos medos também e seguir adiante contra os tiranos da atualidade. E os nazistas caíram antes, né? Quer dizer, a guerra contra o Japão se alongou um pouquinho. Valeu, dica da Ana, então, série The Pacific. Marcelo Rocha Monteiro fecha a nossa resenha cultural. We have to believe it's all worthwhile, né? Essa é uma frase impactante. A gente tem que acreditar que tudo vale a pena, né? Porque a causa é nobre. A minha dica, na linha aí do Lacombe, é esse livrinho aqui, que é o Inquérito do Fim do Mundo, né? Que é meio que a origem de todos esses males aí, do abuso de autoridade, enfim, de toda essa situação que causa espécie, né, a todos nós, e que causa uma dificuldade enorme para quem dá aula de processo penal. Eu queria até manifestar minha solidariedade à minha colega Tameia Danelon, né, porque não é uma profissão fácil hoje, né? A gente vai na sala de aula, ensina sistema acusatório, que juiz não pode investigar, que juiz não pode tomar iniciativa, que juiz tem que ser neutro, que juiz não cria crime, quem cria crime é o legislador, enfim, né? E aí está o Supremo para nos desmentir, né? Então, a gente hoje leciona o bom direito apesar do Supremo, né? O Supremo foi uma referência. Meu pai, quando eu era adolescente, fui no escritório de advocacia dele, vi aquela estante até o teto cheia de livro, tudo com a mesma capa. Falei, pai, o que é isso? Tanto livro é esse? Isso aí, meu filho, é a RTJ, é a Revista Trimestral de Jurisprudência. Mas por que tem tantos livros? Porque tem desde 1940, 50, aqui tem acórdãos de Nelson Hungria, Aliomar Baleiro, grandes juristas, são uma referência para nós, né? Hoje eu receio ter que dizer que o Supremo, ao menos na minha disciplina, que é o processo penal, é uma referência do que é errado, né? Do que é ilegal, do que viola os direitos, o devido processo legal, o juiz natural, tudo isso. Tá? Então, esse livro, Inquérito do Fim do Mundo, é o comecinho da história. Né? Falamos desse livro no domingo passado com a Ludmila Lins Grilo, que tem uma trilogia, né? A gente indicou a trilogia, e ela lembrava que é muito duro para a gente imaginar que já dava para escrever outros volumes e mais outros e outros e outros. Infelizmente, há uma produção interminável de absurdos, arbitrariedades e ilegalidades que poderiam gerar outros livros, como o Inquérito do Fim do Mundo. Eu participei desse e do segundo. Do terceiro eu não participei. Eu participei do segundo, que é o Sereis como Deuses, e eu tive muita alegria de participar, porque o meu capítulo no Sereis como Deuses é sobre o Scalia, né? Sobre Antonin Scalia, que é um símbolo da luta contra o ativismo judicial. Não temos ninguém como ele. Três fãs aqui de Scalia, né? O Consta e eu, então. A gente tem os nossos aqui, que não dá nem para chamar de juiz, mas tudo bem.